mas eu posso garantir que eu participei do acompanhamento da evolução das drogas, com exceção da azatioprina, que não é do meu tempo, mas, a partir daí, eu acompanhei o desenvolvimento dessas drogas que nós vamos discutir. A pergunta, o que há de novo em droga imunossupressora, ela pode ser respondida nesse diapositivo, que são os patrocinadores eu estou com a minha barra aqui em cima, ó, não desaparece. Bom, mas que são os patrocinadores do último ATC. E eu duvido que vocês consigam encontrar aí algum que vocês conheçam, com exceção da Sanofi, que produz a timoglobulina, e da Alexion, que produz o eculizumab, mas não é exatamente ligado ao transplante. Então, surpreendentemente, são todas companhias de monitorização, de rejeição, vocês estão vendo, de regeneração, de medicina regenerativa. É uma guinada assim, de 180 graus, não tem mais Novartis, Sandoz, Pfizer, White, Astellas, Janssen, não existe mais, é surpreendente. Bom, então, eu não estou conseguindo mudar meu slide aqui. Para falar de drogas, obviamente, nós temos que lembrar dos fatores que influenciam no desfecho do transplante. E aqui, então, nós temos que lembrar que existem fatores imunológicos, obviamente, que a gente vai tentar interferir com as drogas, e fatores não imunológicos, a gente mencionou alguns na aula anterior, tipo a qualidade do rim, a idade do doador, e aqui nos fatores pré-transplante, basicamente, a formação de anticorpos ou de anticorpos específicos do doador, contra o doador. Pós-transplante, várias outras situações podem contribuir para a disfunção crônica do enxerto. Pode formar de novo os anticorpos específicos do doador, né? E nós não podemos esquecer que é importante a gente controlar a glicemia do paciente diabético, a dislipidemia, a hipertensão, a aterosclerose, porque às vezes a gente fica tão envolvido em tratar a rejeição, só pensa em rejeição, e esquece dessas outras possibilidades que existem que pode piorar o enxerto. Esse slide também mostra o impacto da DGF na perda do enxerto. Então, basicamente, é um trabalho aqui recente, vocês estão vendo, além daquele gráfico conhecido, vocês estão vendo aqui, o PGF é o enxerto com função primária inicial e sem rejeição por células T. Se você não tiver isso, a tua sobrevida é ótima. Contrariamente, se você tiver DGF e tiver rejeição, a tua sobrevida cai significativamente. Aqui é perda do enxerto, aqui é quase perda do enxerto. E esse gráfico também, que é bem clássico, é de 2004, mas ele exemplifica o que às vezes as pessoas perguntam, mas e a rejeição? Bom, se a rejeição ela retornar, a linha negra significa o paciente sem rejeição. Então, no final de 6 anos, a sobrevida dele é 74%. Se ele tiver um episódio de rejeição aguda e essa rejeição for controlada, a creatinina volta para o basal dela, você vê que é praticamente igual ao sem rejeição, 73%. Mas, à medida que a creatinina não retorna para os seus valores basais, então aqui pegando o extremo, quando ela retorna para menos de 75% do valor basal, a sobrevida cai de 73, 74 para 58%. Então, quando se trata a rejeição e a creatinina não retorna
para os níveis basais, era 2, retorna para 1,7, ou retorna para 1,5. Isso aí já vai mostrando que essas curvas vão piorando o desfecho do seu transplante. Bom, o que nós temos, então, para combater a rejeição? Nós temos drogas, agentes biológicos e agentes químicos. E tem essa cronologia que vocês estão vendo. Então, a azatioprina, ela data de um pouco antes de 1960, né? Assim como os corticoides, 1961. E, a partir da azatioprina, nos agentes químicos, foi liberada em 78, testada 78 nos Estados Unidos, em 83 começou a ser usada comercialmente, e em 85 nós utilizamos a ciclosporina em São José do Rio Preto pela primeira vez. Então, vocês estão vendo que, a partir de 85, 90, até 2005, esticando um pouquinho, vai até 2010, eu diria que foi um período áureo das drogas, dos protocolos imunossupressores, onde vocês estão vendo aqui, apareceram então a ciclosporina, depois a ciclosporina neoral, o tacrolimo, o micofenolato mofetil, depois o micofenolato sódico, sirolimo, bortezomib, que não é um agente tão importante para nós aqui, e a última grande droga foi o everolimo que apareceu. Com relação aos agentes biológicos, nós testamos aqui um anti-CD3 cubano, também nos anos 80, mas hoje só tinha então disponível da Johnson, da Janssen, que era o OKT3, que não existe mais. O rituximab é uma droga antiga, o daclizumab saiu de linha, ficando somente o basiliximab como um antirreceptor de interleucina 2. Aí apareceu o Campati, e aqui vocês vão começar a ver uma tentativa de bloqueio de coestimulação, que eu vou falar para vocês com mais detalhe. Ou seja, a partir de 2010, nós estamos em 2021, é um silêncio total. Não teve progresso, e os patrocinadores do Congresso americano mostram isso. Quer dizer, as indústrias farmacêuticas de agentes químicos e também de biológicos desapareceram. Tá? E essas drogas foram, pouco a pouco, sendo sepultadas nesse cemitério aqui que vocês estão vendo, e deixaram, muitas que vocês estão vendo aqui, deixaram de ser utilizadas. Como é que nós escolhemos um protocolo para fazer imunossupressão? Bom, nós temos que ter um protocolo que seja eficiente. O que é eficiência? Não ter rejeição, que é impossível. Mas a nossa rejeição hoje, como eu disse na aula anterior, vocês vão ver, está por volta de 15% ou menos. No mundo está isso. Um protocolo que seja seguro, né? Que não predisponha o paciente a ter tanta infecção, ou neoplasia, ou aumente o risco cardiovascular. Drogas que sejam bem toleradas, tentar minimizar ao máximo os efeitos adversos, e que sejam de fácil uso, de preferência uma vez por dia, talvez uma dosagem simplificada, mas ainda tirando uma droga delas, duas, basicamente, o resto ainda são utilizadas 2 vezes por dia. Aqui são os protocolos que nós podemos montar, que são utilizados. Normalmente, o que se usa? Um agente biológico, vocês vão ver, ou é a timoglobulina ou é o basiliximab, mas tem pessoas, tem grupos que não utilizam ainda o agente biológico, mas nós precisamos de uma droga de base, que sirva como base do protocolo, uma droga que a gente fala que é uma droga adjunta, e os esteroides, os corticosteroides, que permanecem em praticamente todos os protocolos. O que são consideradas drogas de base? São, principalmente, os inibidores da calcineurina, tacrolimo e ciclosporina, eventualmente sirolimo, everolimo e o belatacept. Muito menos aqui o belatacept. O que é uma droga adjunta?
classicamente o micofenolato sódico mofetil ou a azatioprina, e, eventualmente, o sirolimo e o everolimo passam a ser droga adjunta, como vocês também vão ver. E protocolos com ou sem esteroides. Nós também vamos discutir rapidamente isso. Bom, só que essas drogas, nós precisamos entendê-las, entender o mecanismo de ação e, principalmente, em que fase do transplante é que nós podemos utilizar essas drogas. Então, vocês estão vendo aqui que existem drogas que podem ser usadas para fazer a dessensibilização. Até aquele paciente, alguns grupos fazem em pacientes que são altamente, painel muito alto, ou às vezes até com crossmatch positivo. Alguns grupos tentam que imediatamente utiliza feita mais grossa aqui. Se nós considerarmos aqui o tratamento da rejeição aguda com o corticosteroide, então uma seta fina nós podemos utilizar para tratamento de rejeição aguda, mas podemos tratar com agente biológico também. E, finalmente, tratamento de recidiva de doença primária. E aí, então, vocês veem que os agentes biológicos, eles entram praticamente em todas as fases do transplante. Os agentes químicos são mais limitados, né? Você não vai fazer indução com nenhum agente químico, você faz a manutenção e o tratamento da rejeição aguda. Isso aqui eu estou mostrando porque eu acho que foi um passo importante. O ano passado ou retrasado, já não me lembro mais, mas eu fiz parte do grupo, fui chamado para fazer parte do grupo para fazer esse PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, para imunossupressão e transplante renal. Então, eu posso dizer para vocês que não é porque eu participei, mas porque está muito bem feito. E hoje, então, nós temos as drogas definidas e disponibilizadas pelos governos. Algumas drogas nós tentamos incluir, fizeram a promessa que seriam incluídas, mas até agora não foram. Mas hoje essas diretrizes são muito mais aceitáveis do que aquelas que antigamente faziam parte da antiga diretriz. Bom, o que o mundo diz? O CADIGO, que tem para tudo, né, que vocês sabem, ele fala que para terapia de indução, nós temos que a evidência 1A é que você faça uma combinação de drogas, né? E que eles recomendam, como evidência 1B, o uso do antirreceptor de interleucina 2, que aí, no caso, seria só disponível o basiliximab, tá? E que você utilize agentes depletantes, tipo timoglobulina, em pacientes de risco imunológico elevado. Vocês veem que essa aqui é uma evidência 2B. Ainda existia alguma controvérsia. Tem gente que fala que a timoglobulina é melhor, tem gente que fala que o basiliximab é melhor, poderia ser usado nas duas situações, tem gente que só utiliza timoglobulina. Bom, esse estudo francês, olha, aqui de 2020, é bastante recente, então ele comparou a timoglobulina e o basiliximab em pacientes que tinham um painel acima de 50%, mas não tinham anticorpos específicos do doador formados. E eram anticorpos que, como vocês viram na aula do Dr. Neumann, tinham um índice de fluorescência acima de 5.000. Então, inegavelmente, indiscutivelmente, era um anticorpo importante. E aqui a comparação do desfecho combinado, biópsia, morte, perda do enxerto, vocês veem que o tracejado é o basiliximab e o contínuo é a timoglobulina, e, embora exista uma diferença numérica, o valor estatístico não foi significativo, e os autores, então, as palavras deles, concluíram que em pacientes hipersensibilizados, sem DSA, tanto faz, ATG ou basiliximab, você pode usar com segurança e com eficiência.
E com relação, o que o Cadigo diz com relação aos agentes químicos? Bom, eles sugerem que o tacrolimus, e eu devo dizer, que eu saiba, não tem outro Cadigo, esse Cadigo é de 2009. Nós sugerimos que o tacrolimus seja a droga de primeira linha, mas a evidência 2A, o micofenolato, qualquer um deles, a droga de segunda linha, né, ou de droga adjuvante, e eles chamam, e é um antiproliferativo, e eles recomendam que os inibidores da mTOR sejam, não sejam iniciados antes que o enxerto restabeleça a função, ou seja, você não deve usar inibidor de mTOR durante DGF. Bom, o que o mundo está usando? Esse é o último registro americano, o relato anual que eles fazem aqui de 2021, ele se refere até 2018, porque é sempre retroativo. Então, com relação aos agentes utilizados para indução, em verde aqui em cima, existe uma tendência a crescimento da timoglobulina, ou dos agentes depletantes de célula T, uma leve queda ou estabilização no uso de basiliximab, no caso, e aqui uma tendência a cair daqueles que não utilizam nada. Com relação aos agentes químicos, disparado a combinação tacrolimo, micofenolato e corticoide é a predominante, vocês estão vendo aqui, 60% dos centros usam. Tacrolimo e micofenolato sem corticoide bate aqui nos 30%, e é isso que a gente sempre fala, e eu vou repetir no começo, 30% dos pacientes a gente consegue tirar o corticoide, no resto a gente não consegue. E aqui nós temos tacrolimo com esteroide, outros, e ausência de relato. Então, indiscutivelmente, vocês veem que a partir de 2010 ficou plenamente estabelecido que esse era o protocolo mais eficiente e convencional, substituindo o clássico azatioprina e prednisona, substituindo depois a ciclosporina, azatioprina prednisona, ciclosporina micofenolato e prednisona, e agora o convencional é TAC, micofenolato e corticoide. Vamos falar um pouco dessas drogas, o slide está em inglês, mas eu achei que é bem didática a tabela. Então, primeira linha, tacrolimo, ciclosporina é uma alternativa. Como é que você faz a monitoração? O tacrolimo tem uma correlação boa com os níveis, e daria, então, para você monitorar a eficácia e toxicidade. A ciclosporina, nós levamos 20 anos para aprender como monitorar nível de ciclosporina, e chegamos à conclusão que a melhor maneira era você levar em conta o nível 2 horas depois da administração da ciclosporina. Mas quando nós aprendemos isso, apareceu o tacrolimo e todo mundo começou a usar o tacrolimo. Nem por isso é uma droga que deva ser abandonada. Teve uma discussão qual droga era mais nefrotóxica, e essa discussão é desgastante, não vale a pena, porque as duas são nefrotóxicas, né? O grande problema da ciclosporina, principalmente para mulheres, era o hirsutismo e hiperplasia gengival, e embora o tacrolimo ele cause alopécia, eu via alguns pacientes, mulheres com alopécia, que motivaram a substituição da droga ou a retirada da droga. Os antiproliferativos ou antimetabólitos, a primeira linha, como eu disse para vocês, é o micofenolato, tanto o mofetil como o de sódio, ficando a alternativa como a azatioprina ficando como uma alternativa ao micofenolato. O grande problema dos micofenolatos é a intolerância gastrointestinal e um pouco a mielossupressão. E a azatioprina, o grande problema dela foi, e será a supressão, a mielossupressão também. Coestimuladores, é o bloqueio da coestimulação. O belatacept, que é uma droga que existe, não está disponível para nós aqui no Brasil, para transplante, mas nos Estados Unidos eles usam. Então, ele seria uma alternativa para aqueles que não conseguem tomar os inibidores de calcinerina, qualquer um deles.
O problema é que começaram a ver muita doença linfoproliferativa e tuberculose nos pacientes que tomavam belatacept. E, com relação aos inibidores da mTOR, sirolimo e everolimo, eles são igualmente eficientes, eles servem como alternativa para os inibidores de calcineurina. O everolimo se estendeu até um pouco mais, porque ele ganhou impacto dentro do transplante hepático. A diferença básica entre os dois é a meia-vida. Você tem ciclosporina, sirolimo com quase 70 horas de meia-vida, contra metade do everolimo. Então, é muito mais fácil você, usando o everolimo, você reduzir a dose, você vai esperar muito menos tempo do que se você estiver usando o sirolimo. Mas ambos dão afta, mielossupressão, causam hipertrigliceridemia e, às vezes, o edema, que a gente sempre esquece, mas é um efeito que a gente vê relativamente frequente. Lembrar, quando for usar inibidor de calcineurina, nós temos que ver que a interação com algumas drogas aumentam o nível do inibidor de calcineurina, tanto o tacrolimo como a ciclosporina, e até dos inibidores da mTOR. Tá? E drogas que diminuem os níveis dessas drogas. Então, se você vai dar alguma dessas drogas, tipo os azóis, voriconazol, fluconazol, itraconazol, ou eritromicina, você tem que pensar que você vai ter que rever os ajustes das doses e dos níveis, tanto do tacrolimo como da ciclosporina. E, inversamente, os anticonvulsivantes, principalmente a rifampicina, eles diminuem, né, a concentração dos inibidores de calcineurina, e também você precisa ficar atento para os níveis. E também lembrar que pode ser que não aumente nem diminua o nível, mas você piora a nefrotoxicidade desses agentes. Então, se você for usar aminoglicosídeo, anti-inflamatório, ou algum outro tipo de antibiótico que tem um potencial nefrotóxico, você pode estar piorando a nefrotoxicidade dos inibidores de calcineurina. Com relação aos micofenolatos antimetabólicos, de vez em quando a gente pega alguém dando halopurinol para quem está tomando azatioprina. Precisa tomar cuidado, não pode fazer isso. E o problema das interações, principalmente com halopurinol, é uma depressão importante da medula óssea. Lembrar aqui, olha, o valganciclovir, o Bactrim estão na lista dos que podem potencializar a mielossupressão dessas drogas. Bom, nós podemos montar o protocolo do jeito que quisermos. Então, tem protocolo monoterapia, terapia dupla, terapia tripla, terapia quádrupla, fica a critério do freguês. Mas você tem que saber usar, né, essas drogas, porque senão, se você misturar errado, aqui esse desenho ilustra como é que você vai parar essa carruagem. Pode ser dessa maneira, número 1, ou pode ser dessa maneira. Quer dizer, se você utilizar indevidamente essas drogas, você vai acabar matando o paciente, porque não é assim que funcionam, e você precisa saber o mecanismo de ação dessas drogas. E aí eu lembro para vocês a aula anterior, que vocês devem ter ficado preocupados, falar, bom, por que eu tenho que aprender a apresentação do antígeno, sinal 1, sinal 2, sinal 3? Está aqui a explicação. Então, vocês lembram que no processo de reconhecimento do antígeno, você precisa de 3 sinais importantíssimos para fazer o ciclo celular andar, que é o que vai levar à rejeição e que nós queremos interromper. Então, o primeiro sinal é do receptor da célula T para as moléculas de histocompatibilidade. Simultaneamente, o segundo sinal é o sinal de coestimulação, e o terceiro sinal é o sinal que vem do receptor da interleucina 2 via a mTOR e que faz girar o ciclo celular e produzir os nucleotídeos e proteína. Então, se você lembrar desse esquema,
você vai lembrar que a ativação do receptor da célula T utiliza a calcineurina. E a ciclosporina e o tacrolimo bloqueiam a calcineurina, como o nome diz. O segundo sinal, ele tem essa via que leva também à ativação nuclear, mas ele pode ser bloqueado por drogas, que na verdade são agentes biológicos, tipo, que nós temos assim, realmente no mercado, o belatacept. Ele bloqueia, é um agente, não é um anticorpo monoclonal, mas é uma fusão de imunoglobulina que entra nessa coestimulação e bloqueia o segundo sinal. O terceiro sinal, nós podemos bloquear utilizando os inibidores da mTOR, já que o terceiro sinal é via mTOR. E quem é que bloqueia a mTOR? Os seus inibidores sirolimo e everolimo. Tá? Uma outra maneira de você bloquear o receptor é dando o monoclonal, o basiliximab, que é um bloqueador do receptor da interleucina 2 ou anti-CD25. Onde atuam os antiproliferativos ou antimetabólitos, para ficar mais claro, tanto o micofenolato sódio como o micofenolato mofetil, eles são bloqueadores específicos de uma das vias de síntese das purinas. Tá? Ambos produzem ácido micofenólico, bloqueiam uma das vias, então eles são mais seletivos que a azatioprina, que bloqueia indiscriminadamente o ciclo celular. Talvez por isso ela tenha uma potência de mielossupressão maior. Então, vocês têm que reconhecer esses sinais e saber, por exemplo, que você não vai fazer um protocolo que associe tacrolimo e ciclosporina. Né? Não pode. Você não vai misturar micofenolato com azatioprina, nem micofenolato sódico, nem mofetil. Então, é complicado. E também, se você misturar inibidores de mTOR e antimetabólicos, você até pode fazer isso, mas lembrar que, como eles atuam no ciclo celular, pode ser que a leucopenia, linfopenia seja pior. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero dizer para vocês é que na última década, o silêncio das novas drogas desapareceu porque foram feitos todos os tipos de combinação que vocês podem imaginar. Então, aqui são estudos que tentaram ver se a associação de inibidores de calcineurina, aqui ciclosporina e everolimo, aqui ciclosporina e micofenolato, aqui tacrolimo em dose muito baixa com everolimo, tacrolimo em dose só reduzida e everolimo, tacrolimo mais everolimo, aqui tacrolimo em dose standard com everolimo, e aqui o Symphony, que juntou praticamente todos esses braços, faltou um só, mas foi o estudo mais elucidativo que mostrou que você podia utilizar o protocolo convencional, que era tacrolimo, micofenolato e prednisona, manter uma taxa de rejeição aguda ao redor de 15%, que é o que praticamente todos esses estudos mostraram, e você não teria necessidade de fazer grandes protocolos, novas misturas. Aqui o número de pacientes e os níveis de tacrolimo que foram atingidos. Todos esses estudos foram feitos com a tentativa de avaliar a retirada definitiva dos inibidores de calcineurina e colocação dos inibidores da mTOR. Então, todos esses nomes, olha, o Convert utilizou sirolimo, o Zeus utilizou everolimo, o Central utilizou everolimo, esses dois utilizaram sirolimo. E, para resumir numa simples palavra, não deu certo, porque a perda de enxerto foi maior em todos esses protocolos e houve um aumento significativo dos episódios de rejeição aguda. Então, foram protocolos que, não digo foram abandonados, mas não tem mais aquela esperança de novos protocolos que a gente tinha. E essa revisão é recente, olha, dos dados da Cochrane,
17 mil pacientes, 78 comparações, eles concluíram isso aqui. TOR, os inibidores da mTOR com micofenolato, aquilo que eu acabei de falar, aumenta o risco de perda do enxerto quando comparado com o protocolo convencional, que é inibidor de calcineurina e micofenólico, ácido micofenólico. Os inibidores da mTOR associados com inibidores da calcineurina podem ser uma alternativa, podem, mas depois a gente pode discutir, mas porque as taxas de enxerto e rejeição aguda são semelhantes, e existiria o benefício, e o grupo do Hélio Tedesco trabalhou bastante nisso, para diminuir o risco de infecção por citomegalovírus, e alguns centros passaram a usar essa estratégia. Na minha opinião, é um protocolo bom para se usar, mas tem que ter mão boa, porque você precisa acertar nível do inibidor da mTOR e precisa acertar nível de inibidor de calcineurina, no caso do tacrolimo, que não é fácil você misturar os dois. E mais importante desse estudo foi que novos estudos não são necessários. O que precisamos é de informação de um tempo maior daqueles estudos que foram feitos, que nenhum deles chegou, praticamente a maioria não chegou em 5 anos, e que agora talvez a resposta já possa existir. Houve uma grande esperança nesse último dos grandes estudos, o último dos moicanos, o estudo Transforme, internacional, 1000 pacientes em cada braço, comparação de everolimo com inibidor de calcineurina em dose baixa, com o protocolo convencional, e a conclusão é que esse regime oferece uma função de enxerto comparável ao tratamento convencional, com baixas de taxas de rejeição comprovada por biópsia e de formação de anticorpo específico de novo, tá? E traria o benefício de infecções, diminuir infecções virais em relação ao tratamento convencional. Mas ele não foi superior ao tratamento convencional, e essa que foi a grande decepção. Ele é mais um protocolo alternativo ao protocolo convencional. O que esses estudos nos propiciaram? Symphony, Harmony, Advance, esse autor Gatou, aqui os níveis que eles utilizaram. Então, primeiro, nós temos que ler direito esses estudos para ver os níveis que eles utilizaram. Quando você fala, eu quero atingir um nível de 6 a 8, não significa que você vai conseguir atingir aquele nível de 6 a 8. Às vezes você não atinge. Às vezes as doses vão lá para os níveis vão lá para cima com uma dose pequena. Às vezes a dose, você aumenta a dose e os níveis continuam baixos. Então, isso é difícil de você manejar, não é tão simples. Não existe evidência de que níveis de tacrolimo menor do que 6 nanogramas durante o primeiro ano são seguros ou efetivos. Então, é perigoso você manter um nível baixo. E é importante saber que os níveis de 4 a 6 são menos nefrotóxicos de 6 a 8. Vocês veem que é um jogo de palavras, mas, ou seja, nível alvo é diferente do que a gente consegue na prática. Você tem que tentar manter esses níveis, praticamente de 6 a 8, mas nem sempre você consegue. Aqui é um outro estudo para falar de doses reduzidas de inibidor de calcineurina, mas vocês estão vendo que eles utilizaram o tacrolimo de liberação prolongada, que não foi liberado no Brasil. Então, o braço número 2 manteve nível em azul, aqui de 7 a 12, e o braço com dose reduzida e nível por volta de 3 em verde. Então, vocês estão vendo aqui que o braço azul, desculpa, aqui está invertido, o braço em azul, que é esse aqui, teve menos rejeição clínica, e o braço número 1, está certo, que está em verde, é esse que teve mais rejeição clínica num valor significativo.
Aqui os níveis que eles conseguiram no braço 2, que era esse aqui, 7,4, nível médio, enquanto que no outro foi 5,6. Não formou, esse aqui formou um pouco mais no braço número 1, anticorpo de novo, específico do doador. E corticoide, nós podemos retirar? Bom, aquele dado já fala que em 30% a gente consegue, mas esse estudo do Steve Udall, de 2008, mostrou que aqui, em verde, com retirada do corticoide, e em azul, sem a retirada, a sobrevida do enxerto, e aqui em 5 anos, é praticamente igual. Rejeição, um pouco maior, ó, significativo, 0,04, então, maior no grupo que você retira o corticoide. Então, lembrar que se for tirar corticoide, existe o risco de você ter rejeição. Mas esse estudo aqui também, relativamente recente, publicado no Lancet, definiu isso, olha. Um protocolo era o convencional, tá? Teve rejeição aguda de 11%. Um protocolo, ele retirava a prednisona em 8 dias, 10%, e o outro, ele dava timoglobulina e retirava a prednisona no dia 8, teve 10%. Então, não houve superioridade da timo sobre o basiliximab na prevenção de biópsia após a retirada rápida do corticoide, e a retirada de esteroide pode ser feita naqueles pacientes que a gente fala que, bom, esse aí é um paciente que o risco dele é baixo, talvez valha a pena retirar, já que vocês sabem que o corticoide é cheio de efeito adverso, né? Bom, qual é a lição que eu posso dizer para você que acho que o mundo tirou de tudo isso, dessas 2 décadas aqui, e lembrar que os povos inteligentes aprendem com a experiência alheia, os medíocres aprendem pela sua experiência e os ineptos simplesmente não aprendem. Eu prefiro ficar no grupo de cima, e o gold standard até hoje é um agente biológico, timoglobulina ou basiliximab, tacrolimo, micofenolato e prednisona. Indução, talvez basiliximab para baixo risco e timoglobulina para risco elevado, é assim que o KDIGO recomenda. Tem quem utilize timoglobulina para baixo risco e para risco elevado. Não tem evidência de diferença. Para manutenção, poucas evidências de que você deve tirar tacrolimo ou inibidor de calcineurina. Os níveis é aqueles lá, 6 a 8. A retirada de corticoide é segura em risco baixo, receptor de baixo risco imunológico. Sem dúvida, nós não temos essa experiência, mas o tacrolimo de liberação lenta mostrou que melhora a aderência ao tratamento e que, o que eu repeti lá atrás, 30% dos transplantes a gente consegue tirar o corticoide. Mas aí fica a dúvida, bom, por que a última década foi perdida? Se nós tínhamos tantas drogas, por que não melhorou a sobrevida? Então, o que esse gráfico mostra? Taxa anual de perda do enxerto, tanto para doador falecido como para doador vivo. Vamos ficar no falecido. Então, aqui, ó, laranja é em primeiro ano. No primeiro ano, nós temos essa queda aqui, essa taxa de perda do enxerto, chama taxa de atrito. É uma inclinação importante que acontece desde 89 até 2009, que foi medido. Aí depois outros são outros períodos, 1 a 3 anos, em verde 3 a 5 anos, em azul de 5 a 10 anos. E vocês veem que, então, após o primeiro ano, essa taxa de perda ela é muito próximo um grupo do outro. Quer dizer, os enxertos continuam a ser perdidos de uma forma constante. E esse padrão aqui, quer dizer, mais perda no primeiro ano e uma taxa que não muda no decorrer dos anos, também se vê em doador vivo. E a pergunta é, por quê? Uma pista foi dada nesse estudo de 2009, que analisou, então, 330 perdas e viu que, em 31%, ele tinha atrofia fibrosa, reações imunológicas
8,5%, rejeição celular, 6%, aqui entre mediada por anticorpo ou não, 2%, talvez 2,5%. Ou seja, no total, a gente tinha um processo imunológico beirando 31%, e ele, então, concluía que a aloimunidade, ou seja, mecanismos imunológicos, ainda permanece o principal mecanismo de causando a perda do enxerto. Esse outro estudo de 2012, ele colocou esse gráfico que é muito interessante, onde vocês veem aqui os dias após o transplante. Então, no início, aqui essa curva vermelha, o problema é a rejeição mediada por células, mas que vai decaindo, que é a partir do terceiro mês, e depois praticamente desaparece. Ao contrário, a rejeição mediada por anticorpo, ela começa a aparecer no terceiro mês, vai subindo, e a partir do primeiro ano ela se torna o principal fator de perda do enxerto. Então, essas evidências levaram a busca, a voltarem os olhos para as rejeições mediadas por anticorpo, tanto a aguda, que para seriam. Ele pode estar negativo na subaguda. A quantidade de anticorpo específico do doador, que você detecta mais na rejeição aguda, mediada por anticorpo, ela pode ser baixa na subaguda. Então, o problema da rejeição subaguda, subclínica, mediada por anticorpo, apareceu, né? E esse trabalho aqui, bastante recente, ele ressalta isso. Ele resume, né? Rejeição subclínica, mediada por anticorpo, ocorre, se você biopsiar os pacientes, em 40%. Tá? E isso no primeiro ano pós-transplante, naqueles que têm DSA. Rejeição subclínica também em 40% daqueles que têm DSA de novo, se eles forem biopsiados por protocolo. A rejeição subclínica, sem dúvida, piora a função renal e perda do enxerto, tanto com DSA pré como de novo. Alterações histológicas da rejeição mediada por anticorpo, elas podem ocorrer na ausência ou na presença de DSA. E aí que a porca torce o rabo. E essas alterações histológicas, que podem aparecer com DSA negativo, pode ter um prognóstico melhor, tá? Pode, mas tem que ser detectada precocemente. Então, isso leva à possibilidade de sugerir que biópsias seriadas seriam ideal, mas ninguém consegue fazer na prática. Por isso que eu coloquei aqui as drogas Walking Dead. Na verdade, eles voltaram para o cemitério e começaram a ressuscitar algumas drogas que haviam sido enterradas, né? E basicamente, eu falo que são drogas velhas, né? Porque se você revisar a literatura, vocês veem que o sinal de coestimulação, a parte que faz a coestimulação, CD28, CD80, CD40, CD104, em 1998 você já tinha uma revisão de imunologia. O New England, em 2003, revisando a doença Altimude, ele revisou o processo de coestimulação. O Belatacept foi publicado já em 2005. E aí, esses monoclonais anti-CD28 começaram a ser publicados em 2006, teve um hiato grande, 10 anos depois, começam a reaparecer, anti-CD28, e esse aqui com viés ideológico. Esse anticorpo chama lulizumab. Então, de novo, eu vou ter que lembrar vocês da aula que eu dei, da aula anterior. Aqui, uma visão micro
mais macro, né, na verdade, das famílias da moléculas do complexo de coestimulação. Na verdade, são 3 famílias, CD28, CD2 e TIM, e aqui fazendo um aumento dessa região, vocês lembram da interação CD28, CD80, 86. Aqui é que age o belatacept, ele é uma molécula fusionada, né? Mas pode ter anti-CD28 direto. O belatacept não é uma molécula anti-CD28. Ele é um CTL4 imunoglobulina que se adapta aqui e bloqueia essa interação. E os anticorpos, aqui, anti-CD2, que vocês vão ver, que é o alefacept, por exemplo, e os anti-CD40, que vocês estão vendo aqui, que bloqueiam essas moléculas. Você pode bloquear tanto o CD40, que é dessa família aqui, como do seu receptor CD154. E aqui está a cronologia, de novo, das drogas que foram ressuscitadas, vamos dizer assim. Então, no decorrer dos anos, vocês estão vendo aqui, eu tentei colocar o mecanismo de acordo com a cor. Então, o abatacept e o belatacept, eles são moléculas que bloqueiam o CD28 e o e são moléculas CTL4-IG, é uma fusão de imunoglobulina. Em amarelo, vocês têm os bloqueadores diretos do CD28, é um monoclonal anti-CD28, que é esse TNG, que inicialmente era uma esperança, foi uma catástrofe, porque ele foi utilizado e causou o que a gente está ouvindo agora na epidemia, uma tempestade de citocina nos pacientes que foram voluntários para o estudo. E isso aqui foi terrível, porque o estudo acabou sendo interrompido. E vocês podem ver que esses anticorpos eles acabaram sendo introduzidos em estudo de artrite reumatoide, que é onde ainda estão alguns deles. Aqui nós temos o alefacept, que é azul, que ele bloqueia aquela molécula que eu mostrei para vocês, anti-CD2-SLAM. O alefacept, fase 2, aqui em 2015. O lulizumab é um anti-CD28, o FR104 também é um anti-CD28, e esses aqui que estão quentes, na boca do forno, o iscalimab e o blezelumab, eles são bloqueadores daquela molécula anti-CD40, anti-CD154. Aqui um estudo mostrando, eu não estou conseguindo ler a parte de cima, mas é do blezelumab, é um anti-CD40 154, e vocês estão vendo aqui, vamos falar sobre a vida do enxerto, digamos que não houve inferioridade, mas não houve superioridade em 6 meses ou em 3 anos nos braços aqui do estudo. Laranja é o anticorpo com o tacrolimo, de liberação rápida, como a gente tem. Aqui é o anti-CD, o monoclonal, só com micofenolato, e aqui em preto é o convencional. Então, rejeição por biópsia. Esse grupo aqui do anticorpo só com micofenolato tem muito mais rejeição. Então, ele não foi inferior, mas, como eu digo sempre, não foi superior. E aqui 2 monoclonais, o iscalimab, que é da Novartis, está nesse clinicaltrials.gov. Eu acho que talvez a gente tenha até chance de entrar nesse estudo. Então, é um estudo grande, multicêntrico, internacional. E esse outro estudo, recentemente publicado, o desenho do estudo com um duplo bloqueio do receptor de coestimulação, ou do complexo de coestimulação, com esse anticorpo e com o belatacept. E aqui, de novo, se vocês lembram da aula anterior, eu mostrei, falei por que era importante vocês aprenderem a maturação dos linfócitos. Então, repetindo, dos linfócitos B, você tem a apresentação do antígeno, o reconhecimento do antígeno, interação do receptor e da molécula de coestimulação. Esse linfócito T é ativado, esse linfócito ativado ativa linfócito B, que junto com a interleucina 6, e vocês vão lembrar logo qual é o anticorpo dela, ele
estimula esse linfócito a produzir linfócitos produtores de anticorpos, que carregam esses marcadores, tá? E essa célula B, sob a ação desses fatores tróficos, IL-6, IL-21, APRIL, eles se tornam em células plasmáticas e começam a produzir anticorpos. E entre esses anticorpos, esses aqui que estão em vermelhos, que são anticorpos que têm uma grande afinidade pelo complemento, grande afinidade. São esses anticorpos que vão se tornar os anticorpos específicos do doador e que vão levar à rejeição mediada por anticorpo. Tá? Bom, sabendo isso, fica fácil saber onde agem esses anticorpos, esses agentes biológicos. Então, o belatacept, que é uma CTL4 imunoglobulina, ele age aqui e ele age nessa fase do ciclo celular para a formação de linfócito B. Uma dúvida é se eles atuam de forma efetiva nos órgãos linfóides, a ponto de preservar a memória imunológica. Isso não está muito claro. Mas bloqueadores da interleucina 6, o tocilizumab, que está sendo usado agora também no COVID, por causa da tempestade de citocina, eles estão tentando bloquear com isso. O rituximab atua nessa fase inicial do ciclo, porque essas células acabam evoluindo com o marcador CD20. Bom, aqui nós temos uma lista enorme de anticorpos, anti-CD38, anti-CD19, anti-BCMA, que é o fator de maturação de célula B, anti-receptor de interleucina 6, que você poderia usar para impedir que a célula plasmática produzisse anticorpos. Mesmo se você não conseguisse, existem ainda algumas alternativas. Uma dessas é essa droga que chama infilidase. Ela desnatura esses anticorpos com grande afinidade pelo complemento. Tem drogas que bloqueiam esse fragmento FC das imunoglobulinas e tem esses inibidores de complemento, aqui está misturado o eculizumab, o bortezomib, desculpa, que poderia ser usado na tentativa de você destruir esses anticorpos que foram formados e, às vezes, voltando lá, como opção para dessensibilização desses pacientes. Em resumo, 50 minutos depois, eu entrei no clinicaltrials.gov. Eu achei lá, colocando drogas imunossupressivas, transplante renal, para os estudos que estavam recrutando, ainda não estavam recrutando, em andamento, estavam ainda convocando pacientes para transplante renal catalogados nesse site, 29 estudos só. 29. Isso aqui costumava ter 400, 300, 120, 170 de transplante renal. A maioria deles visando o bloqueio de coestimulação, principalmente anti-CD40, que é aqueles lá, classicamente, o iscalimab e o claquizumab. Então, o futuro talvez seja isso. Nós desenterrarmos aquelas Walking Dead drogas lá para tentar inibir célula B, célula plasmática e, sobretudo, as células de memória, que eu acho mais importante. Aqui nós investimos em terapia para reduzir a lesão de isquemia e reperfusão. Vocês lembram, a gente fez um trabalho e propõe, não a lesão de isquemia e reperfusão, mas tratar durante a perfusão, antes, o rim na perfusão, antes da isquemia e reperfusão. Nós também estamos investindo, acreditando que essas células troncos pluripotentes possa vir a ser uma solução. E existe a possibilidade da bioengenharia associada com célula-tronco possa funcionar. Eu vejo isso como muito distante. Talvez não vou estar vivo para ver. O que eu vi nos últimos 30 anos de drogas imunossupressoras, acho que eu não vou ver mais aqui em termos de bioengenharia e regeneração. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Vamos aí.
Vamos partir Muito para... obrigada, Mário, pela excelente apresentação, como sempre, né? Tem algumas perguntas aqui, o doutor Edson, da creatinina, como eu conheço, né? Felizmente ele está aqui conosco, está bem, eu espero, né, doutor Edson? Ele tem umas perguntas que ele está te fazendo. Vamos lá. Ele te parabeniza pela aula, né? Depois ele fala, você converte seus pacientes em uso de inibidor de calcineurina para inibidor da mTOR em caso de disfunção crônica do enxerto? Repete, deixa eu ver onde está o chat aqui. Edson, se eu retiro o corticoide... Não, espera aí, deixa eu ver aqui para cima. Obrigado, Edson, por assistir. Se eu converto os pacientes em uso de inibidor de calcineurina para inibidor da mTOR, não. Edson, não converto. Primeiro porque o estudo CONVERT mostrou que, principalmente se ele tiver um clearance abaixo de 40, o desfecho é ruim. Você deve lembrar do estudo CONVERT, que interrompeu o braço que eles tinham com transplantados de mais de 6 anos de transplantes, provavelmente era a média, e que esse grupo com clearance abaixo de 40 evoluiu muito mal. Então, eu não converto. E eu tenho muito medo de que esses pacientes que já têm uma lesão renal façam proteinúria e vão complicar mais ainda a minha vida. Então, eu não converto. Quais as metas de níveis terapêuticos para os inibidores da mTOR? Olha, o que é preconizado seria de 3 a 8 para o everolimo e praticamente seria de 5 a 8 para o sirolimo. Mas isso depende do protocolo que você está usando. Se você está usando associado com inibidor de calcineurina, eu acho que você tem que manter o nível dos inibidores da TOR mais para baixo. Então, vamos dizer, eu colocaria a barra tanto para sirolimo como para everolimo por volta de 5, porque você também vai ter que abaixar o nível do inibidor de calcineurina. E é esse manejo que eu acho difícil, até porque nós, pelo menos, não temos imediatamente a liberação do resultado do inibidor, do nível do inibidor da mTOR. Do tacrolimo, nós conseguimos ajustar, em 12 horas a gente tem o resultado. Mas do inibidor da mTOR eu vejo um problema. O Edson, você retira o corticoide nos pacientes que retornam à diálise? Ainda não tive coragem. Depois das últimas conversas que eu ouvi, e eu acho que você viu também no e-mail, não sei se não foi você que perguntou para o Ron Shapiro, que ele acho que falou para a equipe nefrológica, eu acho que não faz sentido você retirar nem a imunossupressão agora. Na verdade, talvez se você deixar realmente uma pitadinha de tacrolimo, uma pitadinha, os 5 miligramas de corticoide, não vai fazer muita diferença para esses pacientes. Mas eu mantenho os 5 miligramas de corticoide nos pacientes que voltam à diálise por enquanto. Ainda não deixei ninguém com tacrolimo. Obrigado, mas vamos para as perguntas, vamos deixar os elogios para lá. Marião. Manda aí, doutor Walter. Obrigado por estar assistindo. Parabéns, excelente. Muito obrigado. Marião, uma dúvida. O paciente que está perdendo o enxerto e voltando para a diálise, ou que trombosou o enxerto na hora do transplante, 24 horas depois, tu mantém dose mínima de tacrolimo com prednisona para evitar DSA? Não. Não, mas não sei se é uma estratégia, porque você viu que o nível baixo de tacrolimo ele não impede a formação de DSA. Então, aí, Walter, você vai lembrar comigo da época que a gente dava azatioprina junto com transfusão de sangue, para não sensibilizar os pacientes.
E eu lembro que o Peter Morris tinha uma sensibilização dos pacientes dele de 30%. Nós fizemos aqui, dava 12%, 13% de sensibilização. Então, eu não sei se essa seria uma estratégia para bloquear anticorpo, a formação de anticorpo. Sinceramente, eu não daria, porque eu acho que você daria uma dose muito baixa e o anticorpo acabaria sendo formado do mesmo jeito, acredito. E queria saber a tua opinião, a opinião do Edson. A última vez que eu tive no Congresso americano, acho que faz 2 anos, eu entrei numa sala do pessoal discutindo imunologia e eles apresentaram, os ingleses apresentaram os 3 trabalhos sobre isso e mostrando que, por exemplo, no caso de trombose, é impressionante. Eles colocam um enxerto de trombose, eles vão a 90%, 100%, fazem altíssimos níveis, e que eles conseguiram manter isso baixo, e depois de 4 meses, em alguns casos que eles tiraram aquela dose baixa, disparou. Então, eu estou com isso muito preocupado, sabe? E também os que estão perdendo cronicamente, de manter uma dose mínima, porque antes a gente não usava pelo risco da imunossupressão e pelo custo. Hoje o custo do tacrolimus é 50 centavos. Então, eu estou propenso, e tem alguns casos especiais, usando 1 miligrama de tacrolimus com 5, 2,5 de prednisona. A gente está tentando ver. Mas eu não tenho convicção, porque eu quero aprender mais sobre isso. Mas, Walter, eu acho que você devia... Eu não tenho convicção. Eu também não, mas eu acho que... Eu não estou convencido. Eu não estou convencido baseado nas informações que a gente tem. O que poderia ser feito era você fazer um DSA de base, basal, pós-tragédia, vamos dizer, da trombose, e, a partir daí, iniciar uma imunossupressão e monitorar isso aí. Eu acho que aí sim. Mas eu estava tentando lembrar de um trabalho, eu acho que eu apresentei um trabalho muito interessante que eu me lembrei tarde para colocar na aula e procurar. Mas foi numa discussão, eu acho que foi da pediatria, que eu falava que eu não acreditava na dessensibilização, baseado num trabalho que foi feito, onde ele mostrava que, por exemplo, você dá o rituximab, você dá todos esses anti-anticorpo, mas você não consegue afetar o centro germinativo da produção de célula B. E a memória fica no centro germinativo da célula B. E isso ele tinha corte histológico, inclusive do baço, e era de paciente, se não me engano, de autópsia, alguma coisa assim. Eu vou procurar esse trabalho para rever, mas se por lógica, a memória imunológica é uma coisa muito difícil de você destruir, né? Tanto é que, por exemplo, a vacina, que é uma memória imunológica, você precisa tomar, com exceção de algumas, anualmente, porque você tem que fazer a memória voltar, Então, eu acho que é complicado. Eu não gosto de dessensibilização, acho que também teria que ser reservado para um centro altamente especializado, porque eu não acredito na dessensibilização, assim, feita como todo mundo quer fazer. Eu tenho essa dúvida, eu não estou convencido disso, mas eu gostaria que funcionasse. Eu também. Eu também. Mário, eu deixei uma outra pergunta para você, de curiosidade. Parabéns pela aula, foi maravilhosa. Obrigado. O esquema imunossupressor que você faz em doador vivo, que no passado a gente fazia até -4, -3, -2, -1, você começa no dia, começa na véspera, doador vivo. 48 horas antes. Certo. A gente interna o doador e o receptor para fazer os exames até, e começa a imunossupressão convencional, a mesma que a gente usa no doador falecido, TAC, corolimo, micofenolato e prednisona. Mas 48 horas é teu esquema, né? Teu menu. Teu menu. Tá bom. Só de curiosidade, que foi a terceira pergunta que eu deixei aí. E emendando nesse assunto, tem a história da nefrectomia também, né? Tem. Será que a nefrectomia, pós-perda do enxerto, vai alterar a sensibilização ou não, né? Ninguém tira rim por causa disso, né? Não.
Eu acho que agora também eu preciso lembrar onde foi que eu vi que o que está falhando é a memória, né? Mas alguma coisa nesse sentido. O órgão transplantado, quando ele fica no local, ele funciona como uma esponja para os anticorpos. Então, o que é de anticorpo fica dirigido para lá. Se você não tirar aquele órgão e ficar quieto, ele vai continuar segurando o que ele pode de anticorpo. Ele vai ser o alvo das atenções dos anticorpos. Mais ou menos o pensamento é esse. Quando você tira o órgão transplantado, aí por uma necessidade que a gente faz, tudo aquilo que era dirigido contra aquele pobre rim que estava lá sepulto, ele é disseminado. Então, os anticorpos não teriam mais para onde se dirigir. E se você fizer um transplante, então eles vão se dirigir para o órgão novo. O racional do que eu me lembro era isso, que esses órgãos, quando eles in situ, eles funcionam como uma esponja, independente de estar funcionando ou não. Aí já está um bom argumento para você deixar o corticoide, né? Sim, bom argumento. Sim. E o tacrolimo também. Tacrolimo na diálise, tacrolimo e corticoide. Pois é, pô. Vão achar que nós estamos todos loucos. Mas é um bom argumento. Eu acho que sim. Precisa ser testado. Ninguém sabe isso. Está anotado. Mário, dá uma olhadinha no chat, por favor. Dá uma olhadinha no chat, que tem mais perguntas da doutora, acho que é Kellen, lá de Natal, e daqui da diálise também. Protocolos de sensibilização em paciente de alto risco. Quando indicar? Nunca. Como eu disse aqui, eu acho que se o paciente é sensibilizado, tem que procurar outro doador. Enfim, eu discordo da maneira como, pelo menos hoje, aqui no Brasil, os protocolos são utilizados. Tem o Montgomery, que eu acho que é de Connecticut, eu não sei de onde ele é. Ele é o cara mais especializado, ele muda até grupo sanguíneo, né? Ele faz o diabo, mas é um cara que tem experiência, direcionado para aquilo, e ele tem bons resultados, baixo taxa de rejeição, dá certo para ele. Eu acho que você dessensibilizar com imunoglobulina e rituximab não vai funcionar e vai sair muito caro. Eu acho que não sei, eu não tenho argumentos suficientes, mas eu não me é simpática a ideia. Induzir os receptores doadores vivos é importante? Eu acho que é. Eu acho que é porque a evolução mostrou, né? Você, por exemplo, utilizar o basiliximab, mesmo no doador vivo, você conseguiu baixar a taxa de rejeição para 10%, 7% em vivo. Antigamente era 40%, quando a gente usava, e mesmo ciclosporina, azatioprina e prednisona, era 30%, 35% de rejeição, sem indução. Então, eu acho que é importante, sim, você dar pelo menos um antirreceptor de interleucina 2, que seria o basiliximab. Mais alguma? Eu creio que não tenha mais nenhuma pergunta, mas, Mário, eu agradeço a gente em nome da disciplina aqui da nefrologia. Eu agradeço muito a sua participação, como sempre, né? Sempre muito didático, e a gente só aprende, né? Todo ano. E Muito agradeço obrigado. muito aos que participaram também, fazendo as perguntas, doutor Mário. Com a sua experiência, acho que pode passar muitas coisas, o pessoal tirar dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, pode estar encaminhando. Eu sempre deixo ali, tem um link, e essas aulas estão sendo disponibilizadas também pelo YouTube, mas agradeço muito a participação de todos. Mário, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, obrigado a vocês. Parabéns, Alice, maravilhosa. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Pode encerrar?
deixa eu desgravar aqui.